Olá, meu nome é Renza e hoje eu vou falar sobre Tess, dos W-Views. Tess foi um livro publicado primeiramente em 1891, censurado e em série, e como livro completo foi publicado em 1892 pela primeira vez, que foi escrito também pelo autor Thomas Hardy. Tess é um livro de literatura vitoriana que passa nesse final do século XIX na Inglaterra e que trata sobre os infortúnios que acometem a protagonista Tess Dubfield. Tudo começa quando o vigário conta ao pai da Tess, o John Dubfield, que na verdade ele descendia de uma linhagem nobre, que ele tinha sangue nobre, quando na verdade ele era bem pobre. As circunstâncias que ele e a sua família viviam eram bem humildes. E o pai da Tess fica admirado com isso e então ele descobre que existe um D'Urberville, que era o nome nobre dele, D'Urberville, e como ele está passando por situações financeiras bem alarmantes, ele está bem em necessidade, ele decide ir atrás desse parente distante. Só que na verdade esse parente, ele não é um parente dele mesmo, eles se tratam de novos ricos, essa família que adotou o nome D'Urberville para poder trazer um pouco mais de prestígio para eles, além da sua recente fortuna. Então, para estabelecer relações com essa família, que ele não sabia que não era parente de verdade, ele envia a filha Tess, que é a filha primogênita dele, a mais velha, para descobrir quem são eles, como eles são e eventualmente, pedir um dinheiro. Então a Tess, ela tem 16 anos no início da história, ela é muito ingênua, mas ela é a única da família que é mais bem educada, porque ela estudou numa escola até a 6ª série com padres, salvo engano, e ela vai ao encontro da família D'Urberville, e quando ela chega lá, ela encontra o filho mais velho de uma viúva que já tá só o caco, que é o Alec D'Urberville, e ele começa a ser todo cortês com ela, ser gentil, enviar presentes para a família e ser bem cortês mesmo, até oferecer um emprego para ela ali na sua propriedade. Só que na verdade ele tinha motivos bem sujos para estar fazendo isso. E num não tão belo dia assim, ele se aproveita de uma situação de vulnerabilidade da Tess e a seduz. E é nesse momento que a Tess começa a declinar na sua vida, a viver situações muito ruins. E ela fica totalmente desamparada porque a família dela não tem instrução nenhuma, eles não dão o apoio que ela precisa. Eles apoiam ela, acolhem, mas na verdade eles não têm aquele apoio emocional, sabedoria suficiente que ela precisava naquele instante. Eles não tinham esse suprimento de sabedoria e conhecimento suficiente para fornecer para ela. Então ela acaba ficando sem chão. E aí ela decide sair de casa e começar a trabalhar, buscar uma nova vida bem distante dali, onde ninguém sabe o que aconteceu com ela, onde ninguém nem sequer desconfia de que ela perdeu a sua virtude. E na vacaria de Talbot Hayes que ela consegue um emprego, e lá ela vai conhecer 3 meninas que vão fazer amizade com ela, e também o Mr. Angel Clare, que está nessa vacaria para poder aprender como que funciona, tirar o leite da vaca e aprender esse ofício de fazendeiro, porque ele mesmo quer ser um fazendeiro um dia e precisa adquirir experiência nesse ramo.
E o Angel, ele é filho de um vigário super tradicional, bem tradicional, da Inglaterra. Ele é o terceiro filho, só que, ao contrário dos dois irmãos mais velhos, ele não é... Ele tem um quê de cético, ele é um pouco cético em relação aos dogmas da igreja e em relação a todo o tradicionalismo do pai, e ele decide não ser pastor também. Ele decide não seguir o ofício que o pai dele e os dois irmãos mais velhos seguiram. Então, ele é um pouco cético, ele ensina muita coisa pra Tess, eles acabam ficando amigos lá nessa vacaria. Ele ensina muita coisa pra Tess, e a respeito de filosofia, religião e tal, e a Tess fica encantada e os dois acabam se apaixonando. Só que a Tess, ela tem uma personalidade muito forte, e como ela acha que o Angel é muito bom, ela não pode esconder o fato de que ela perdeu a sua virtude dele. Então ela fica nesse conflito emocional entre contar ou não pro Angel, sair fora ou continuar ali em Talbot Hayes, onde ela estava sendo tão feliz. E nessa dúvida, a história vai continuar, e o Thomas Hardy, ele vai fazer muitas críticas à moral vitoriana, porque ela funcionava com 2 pesos e 2 medidas. Se por um lado pregava-se que as pessoas tinham que ser boas, a Tess era uma menina maravilhosa, mas porque ela tinha sofrido um grande infortúnio na vida dela, ela foi severamente julgada pela sociedade e foi muito injustiçada, pois ela tinha esse julgamento da sociedade para com ela e do seu próprio interior, por causa do que a comunidade em que ela vivia, o padrão moral vitoriano impunha a ela. Nesse sentido, o autor faz várias referências bíblicas, ele traz várias referências bíblicas e pagãs para a obra, que enriquecem muito, além de fazer comparações entre a industrialização e todo o progresso que está sendo vivido pela Europa naquele período histórico, meio que associando ao inferno, e a natureza ao paraíso, porque sempre que havia algum desenvolvimento, algum progresso tecnológico, alguma coisa errada estava dando para a vida da Tess. E eu vejo isso como uma crítica implícita a todos esses movimentos de industrialização que estavam ocorrendo, e ele acaba associando isso à crise que a Inglaterra estava vivendo, e ele faz isso muito bem, ele descreve muito bem a situação da crise, o que a miséria que as pessoas pobres como a Tess estavam experienciando naquele momento. Além de questionar a moral vitoriana severamente, ele chega a questionar quem é o homem moral, quem é a mulher moral. E ele tece essas críticas, então o livro ele é cheio de questionamentos nesse sentido. Eu até marquei inúmeras passagens aqui sobre isso. E ele traz várias reflexões também sobre os 2 pesos e as 2 medidas que a gente acaba, eu acho que isso é válido até para os dias de hoje, estabelecendo na hora de julgar uma pessoa. Então, o livro ele é sensacional. Eu demorei umas 3 semanas para ler, mas por causa de compromisso, porque toda vez que eu tinha que parar de ler, era um esforço danado. E é uma escrita maravilhosa, as descrições dele não são enfadonhas, pelo contrário, são tão ricas que a gente quer ficar lendo ali aqueles parágrafos de descrições da natureza, da atmosfera vitoriana, do campo. A todo momento a gente quer estar relendo aquilo, então não é cansativo, pelo contrário, ele consegue envolver o leitor de tal forma que parece que a gente está ali com a Tess, vivendo o que ela viveu, que não foi pouca coisa. E apesar da história da Tess ser tão triste em determinados momentos, eu gostei muito, porque a escrita do autor é sensacional. Então eu acho que ele conseguiu transmitir tanta coisa pra gente. Eu não tenho nem palavras pra descrever, ele é genial.
esse é aquele livro que a gente fica de boca aberta, mas ao mesmo tempo satisfeita quando a leitura acaba, porque a gente acabou de encerrar um show, algo assim que nos deixa sem palavras. Então eu recomendo muito esse livro, ele é um clássico que está em todas as listas de clássicos indispensáveis para ler na vida. Então eu recomendo muitíssimo. Eu não esperava que ele fosse ser tudo isso, que ele fosse mexer tanto comigo quanto mexeu. Então, se você ainda não leu Tess, eu recomendo que você vá fazer isso agora.